Sejam bem-vindos ao episódio dos aços. É isso aí. Hoje no treinamento de cutelaria da loja do cuteleiro, nós vamos aprender tudo que você precisa saber sobre aços de fazer faca. Para quem é novo por aqui, estamos fazendo um treinamento aqui, onde eu ensino tudo aquilo que eu sei para você conseguir se tornar um cuteleiro, desde começando do básico mesmo. Nós já estamos aqui no quarto vídeo, então se você quiser ver os próximos, eu vou deixar o link aqui embaixo da playlist, pra você ir lá dar uma olhada, porque a gente fez uma faca do zero, sem usar ferramentas elétricas. A gente usou um ventilador lá, alguma coisinha assim, mas você não vai precisar de esmerilhadeira nem furadeira não. Muito legal mesmo, vale muito a pena você assistir. Mas hoje a gente vai falar sobre aços de cutelaria. O que a gente usa para fazer faca? Como é que a gente faz para fazer essas facas? Uma pergunta que eu recebo bastante é: dá para usar esses aços que o pessoal usa para fazer portão, que usa em serraria, para fazer faca? Não dá, pessoal. Esses aços aqui, na verdade, eles são ferros. Eles têm pouco carbono. Então, eles são indicados para isso mesmo, para coisas que não precisa de tanta dureza. Mas se você quiser fazer uma faca, você vai precisar de um aço carbono, que tenha mais carbono, que consiga suportar uma têmpera, que consiga ter mais dureza, e assim você consegue fazer um fio que vai durar muito mais tempo. Um vergalhão, por exemplo, ele precisa ser feito de um aço que seja mais barato, para que ele possa ser feito e que ele tenha maleabilidade. Eles podem envergar o vergalhão que ele não vai quebrar. Por isso, geralmente, um vergalhão, um extintor de incêndio, essas coisas que não precisam de muita dureza, são feitas com um aço com pouco carbono. O vergalhão, por exemplo, ele tem um aço semelhante ao aço carbono 1020, que teria uma quantidade de carbono bem baixa, basicamente um ferro doce mesmo. É perfeito para aquilo que ele é feito. Porém, para fazer uma faca, ele vai ter muita dificuldade de segurar uma têmpera. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês os aços mais conhecidos entre os aços de se fazer faca, os aços carbonos. Tem vários tipos de numerações e eu vou explicar para vocês direitinho como que a gente identifica, para que serve cada um deles. Tudo aquilo que eu sei a respeito desses aços eu vou dizer para vocês, mas se vocês souberem de alguma coisa aí que eu ainda não sei, comentem aqui embaixo, porque é muito importante a gente compartilhar as experiências. Eu não trabalhei com todos eles, então tem muita coisa a aprender ainda. Vocês que já trabalharam com essas numerações de aços, deixem aqui embaixo nos comentários quais foram as experiências de vocês. Esses aços que vocês estão vendo aqui, eles são os que a gente encontra lá na loja do cuteleiro. Para quem não sabe, essa nossa série de cutelaria, ela está sendo patrocinada pela loja do cuteleiro. Então, se você tiver interesse em cada um deles, você vai conseguir encontrar lá na loja deles, ok? Aqui, ó, tem até um tripézinho para a gente demonstrar. Mas a gente tem os aços separados por cores. Isso facilita para vocês que quando forem adquirir, os aços vêm identificados com a coloração deles, tá? Começando daqui, ó, a gente tem o primeiro aço, que ele é um azul escuro. Esse daqui, ó, é o aço 1080. Vocês vão ver que tem vários aços com essa numeração 10 alguma coisa. Olha só, esse é o 1080. Nós temos o 1075 aqui, ó, e temos o 1095, deixa eu tirar eles, tá vendo? São 10. E é claro que existem outras numerações, 1020, 1050, 1060, 1070, tem várias outras numerações, mas o que basicamente significa isso? Esse número que tem aqui na frente é o quanto de carbono que ele tem. Não exatamente tem 80 carbonos, não é isso que quer dizer. Mas se o número for muito pequeno, significa que tem pouco carbono. Por exemplo, o extintor de incêndio que a gente mostrou agora, ele tinha o número 1020, ou seja, ele tem pouco carbono. Mas aqui a gente já tem um 1075, 1080, 1095. O 1095 é o que mais vai ter carbono dentre esses três aqui, ó. Significa que o 1075 é ruim? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que ele consegue uma dureza um pouco maior. Só que em compensação, quando você coloca dureza demais, o aço ele acaba ficando mais frágil. Nenhum deles é ruim,
Aliás, a diferença de carbono entre eles aqui é bem pequena. Mas a gente consegue, se a gente quer uma faca que quer ter um fio perfeito para cortar uma carne, se o aço tiver um número maior, significa que ele vai conseguir um fio melhor ainda do que um aço que tem um número menor. Mas se a gente quer uma faca para rachar lenha, quando tiver um número menor, talvez seja um pouco melhor, porque ela vai ser mais maleável. Lembrando que isso daí vai variar muito, porque quando você coloca o aço na forja, ele solta aquelas casquinhas, você acaba mudando um pouco a composição dele. Então esse número é quando sai da fábrica. Sem contar que isso não é uma regra, porque dependendo do processo que você for fazer de têmpera, de revenimento, de normalização, tudo isso vai mudar a dureza. Então não tem uma regra exata. Se eu quero fazer uma faca de rachar lenha, eu tenho que usar o 1070. Não é assim. Você pode usar 1070 para cortar carne também, tá? Isso não importa muito. Mas existe essa pequena diferença de aço carbono. Todos eles são excelentes para você trabalhar com facas, tá? Geralmente as facas que são recortadas no laser, ele é utilizado o 1070. Que o 1070 ele costuma ter um valor de mercado mais interessante para se comprar. Então ele acaba sendo bom para trabalhar com corte a laser. Aqui ó, a gente tem as cores, ó, vermelho pro 1075, azul escuro pro 1080, branco pro 1095. E tem outras cores também. Na cor roxa, a gente tem aqui o polêmico aço 6160. Muitos gostam, outros odeiam. Basicamente é um aço que é bem legal de se trabalhar com ele. Ele é bom para você usinar, bom para trabalhar, mas alguns dizem que a faca não fica boa. Mas há quem diga que fica sim, então fica aí para você decidir. Quem já trabalhou com 6160, comenta aqui embaixo. Eu particularmente não vejo muita diferença entre eles, mas ele é um aço muito legal também. A gente tem aqui o 15N20, ó. 15N20 ele fica na cor preta. Ele é o aço que geralmente é usado em aço damasco, porque ele acaba fazendo um contraste legal. Entre o 1070 e o 15N20 fica um contraste bem bacana para poder usar no aço damasco. A gente tem também o 5160. Esse aqui é bem conhecido, tá? Porque é o que geralmente tem em molas de carro. Não é uma regra que todas as molas são 5160, mas algumas são. Isso é legal. Ele é um aço bom também para se trabalhar. E a gente tem aqui o inox. Aço inox existem muitos tipos, existem aços de péssima qualidade por aí no mercado. Geralmente os de péssima qualidade têm um preço bem abaixo. O pessoal costuma usar naquelas facas chinesas que a gente vê por aí, ou algumas facas de cozinha também que a gente compra da China. Esse daqui é o 420, é um aço legal para se trabalhar com faca artesanal. O bom do aço inox é que ele não enferruja. Todos esses outros aqui, todos enferrujam, mas o inox não. E por que a gente não usa sempre o inox? Ele não é tão bom de fio quanto o aço carbono. Então você consegue uma dureza melhor com o aço carbono, consegue afiar melhor. E ele é muito mais simples, os aços carbono são muito mais simples de se trabalhar na questão térmica dele. O tratamento térmico, tudo que você precisa fazer com temperatura, os aços carbono funcionam melhor do que o inox. O inox ele é mais melindroso, mas ele é muito bom também. Facas de cozinha mesmo, o ideal é que sejam de inox, porque aí você não enferruja, né? Não enferruja nos alimentos e tal. Ela é uma faca que geralmente vai ficar molhada, mas não é uma regra também. E a gente tem aqui do lado o 52-100, que eu particularmente não conheço, não sei exatamente para que é usado. Ele veio aqui no formato de taruco e tem essa cor aqui, ó, dourada. Então quando vocês forem adquirir os aços no link aqui embaixo, lá na loja do cuteleiro, vão ter essas cores aqui, ó, diferenciando cada um deles. Então vocês podem seguir por essas cores e se orientar bem mais rápido aí dentro da oficina de vocês. Deixa ela guardada lá, só olhar a cor vocês vão saber qual que é. Mas e aí, como que a gente identifica se um aço ele tem bastante carbono, se não tem? Eu não tenho lá a coloração, como é que eu vou saber que aço que é? Exatamente a numeração do aço só tem como saber através de uma máquina específica que mede a dureza, mede um monte de coisa que ninguém tem essa máquina, tá? Convenhamos, né? E também não faz tanta diferença. Mas a gente precisa saber pelo menos se ele é aço carbono ou se não é, se ele tem muito ou pouco carbono. Para isso existe um teste muito legal que é o teste da fagulha. Para a gente fazer esse teste, a gente vai ter que ver quanto de fagulha que sai.
Eu peguei aqui primeiro um pedaço de ferro doce, de aço doce, que é uma cantoneira comum, aquelas que a gente usa em portão, em projetos, e a gente vai ver quanto de faíscas que sai. Depois a gente vai testar cada um deles, eu vou mostrar aqui, falar a numeração para vocês, e vocês aí vão escrever aqui embaixo nos comentários qual deles que sai mais faísca. Teoricamente, qual deles é que tem mais aço carbono, qual deles tem mais carbono, que seria mais duro, né? Eu também vou inserir alguns aqui que são reciclados. Eu tenho aqui uma capa de rolamento, que teoricamente seria o cromo vanadium. Tem aqui uma lima, um pedaço de lâmina de TA e aqui também um disco de arado. A gente vai jogar esses daqui nos testes também. Mas vamos aos poucos aí. A câmera tá travada, o foco e também o brilho dela para a gente tentar ser o mais preciso possível. A olho nu, eu particularmente não consegui ver muita diferença. A diferença maior foi no aço inox, né? O aço inox tem uma diferença bem grande de carbono dos aços carbonos, mas ele não deixa de ser um aço interessante para facas de cozinha. É claro que esses testes aqui não são 100% precisos, porque isso aí varia muito, tem muitas variáveis aí, como por exemplo a área de contato do disco, se o disco tá bom, tá ruim, se teve alguma luz mais forte ou mais fraca do sol, já que eu tô gravando no lugar aberto aqui. Enfim, tem muitas coisas que variam aí, a forma como eu encostei o disco lá, se eu apertei mais, apertei menos, mas no vídeo aí já dá para vocês terem uma ideia que os aços carbonos eles geralmente têm um pouco mais de faísca do que um aço doce, por exemplo, mas não é um teste totalmente 100% preciso. Para você ter certeza de qual aço você está usando para fazer sua faca, você precisa comprar ele diretamente de um fornecedor que te diz qual que é. No ferro velho dá para a gente encontrar aços bons, mas para você ter certeza eu recomendo que você use os aços que já estão numerados, que vem novo de fábrica, pronto para isso. Aquele ainda não passou por nenhum tratamento térmico e nenhum estresse térmico, nada, ele acaba que mantém a numeração exata que vem aqui. Quando você começa a usar o aço, você acaba mudando um pouco os componentes dele e ele acaba se tornando um aço um pouquinho diferente. Então, volto a lembrar que aqui embaixo tem o link para vocês darem uma olhada nesses aços aqui e também facas cortadas a laser. Tudo que você precisa para cutelaria tem na loja do cuteleiro. Então, vocês vão lá, confere o link, porque é graças a eles que eu posso fazer esse vídeo aqui para vocês, ensinando esses detalhes aqui. E é claro, vocês comentem aqui também quais foram as experiências de vocês com esses aços. E um bônus aqui para vocês, queria deixar as minhas dicas sobre aço reciclado. O aço reciclado dá para ser usado, mas é claro que o comprado lá, o próprio, é melhor. Você consegue identificar alguns aços no ferro velho quando você for tentar adquirir. Por exemplo, aço de lâmina de roçadeira, ele é legal, ele é meio fino, então vai ser para alguns tipos específicos de faca. Você vai conseguir encontrar lá também pedaços de disco de arado ou disco inteiro. Esses geralmente vale a pena, você consegue fazer várias facas. Capa de rolamento para faca forjada, funciona bem, e a chuva tá vindo. Limas, grosas, essas coisas geralmente são feitos de aço carbono 1070, assim como o disco de arado. Não é regra, mas às vezes vem. Esses tipos de disco aqui, a maioria deles não serve, tá? Eles têm aqui dentro uma alma de cobre, então não serve para faca. Serve para vocês usarem para outras coisas. E vocês vão encontrar também, ó, lâmina de tear é bom para faca, mola de carro, ó, tem uma mola aqui também, ó, é legal para trabalhar com faca, ó, essa mola aqui também de carreta. Então você vai conseguir identificar dessa seguinte forma: se você achou um pedaço de ferro assim aleatório, provavelmente vai ser ferro doce, não vai servir para faca. Tem que ser mais essas coisas que a gente já conhece mesmo, que a gente sabe que é aço carbono. Como por exemplo, essas coroas de moto, ou se não disco de freio, essas coisas assim não tem muito carbono, então não é o ideal para faca, mas serve também. Mas é só mais para uma ideia mesmo, para brincar mesmo de forjamento e tal. Mas
para fazer comercialmente, eu acho que é melhor a gente ir naquilo que a gente já conhece. Então na próxima quinta, às 6 da tarde, estejam aqui para vocês assistirem o próximo episódio, quando a gente vai começar a usar um desses aços aqui, esses aços feitos para fazer faca, e a gente vai construir uma faca da melhor forma possível, nível hard mesmo, usando as ferramentas todas que tem direito. Então me acompanha aqui, porque vai ser uma baita de uma série muito legal, quinta que vem às 18 horas. Não esquece de dar uma olhada no link aqui embaixo. Até o próximo, pessoal!